Eu acho que para a gente conseguir curtir Deus mesmo, sabe? Para conseguir curtir Deus mesmo, gostar mesmo de Deus, eu acho que a gente tem que encontrar em Deus alguma coisa que chame a atenção da gente, sabe? Porque, por exemplo, da minha noiva existem características específicas que me fazem eu gostar dela, sabe? Se eu olhar para Deus num geralzão assim, talvez dificulte um pouco mais. Mas se eu começar a enxergar Deus por certos prismas, talvez eu consiga desenvolver um sentimento maior por ele, sabe? Por exemplo, algumas coisas de Deus que eu acho assim extraordinário. Por exemplo, a inteligência de Deus, sabe? Eu acho extraordinário. Tem outras características, mas para entrar na questão de Jó e nessa ideia aí de que Deus fala, tipo, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Eu curto a zoeira de Deus. Chegou? Aí é bonito. Eu curto. Agora a gente tem suco agora aqui. Mas assim, ó, eu curto. E assim, pode ser até ser que escandalize para algumas pessoas, mas eu curto o Deus zoeiro, sabe, Luiz? Se quiser patrocinar nós. Cara, mas se tem um negócio da hora na Bíblia, é o senso de humor de Deus. Cara, demais. Ó, no livro de Jó ali, ó, por que eu acho que Deus é zoeiro no livro de Jó? Porque, veja só, por que eu curto o Deus zoeiro de Jó? Porque é o seguinte, ó. Beleza, Satanás foi lá e tomou o reino, né? Tipo, foi lá, enganou Adão e Eva, e agora ele passou a ser representante da terra. Aí aconteceu, aí a Bíblia fala assim, ó. Num dia em que os filhos de Deus foram perante Deus, lá numa reunião que Deus fez, estava também Satanás. Aí Sim. O Rodrigo Silva, quando fala, ele explica essa expressão também, ele fala bem assim, essa palavra também traz a ideia de que tá lá, mas não devia, tá ligado? Ele é um cara indesejado. Tá lá, mas não devia. Aí o que acontece? Aí imagina você é o diretor da empresa, e aí tem um cara, sei lá, que você já mandou embora da empresa, sabe? E aí você chama pra fazer uma reunião, e daí tá os caras na reunião ali, e vem o cara que você mandou embora. Uhum. E daí fica aquele clima tenso, porque os outros caras sabem que o cara foi mandado embora, tá ligado? E daí o diretor, em vez de ficar de boa e falar assim, não, deixa o cara lá, o diretor cutuca o bagulho, sabe? Tipo, o diretor chega e dá uma cutucada, porque, tipo, os caras estão na reunião lá, se você for ler Jó capítulo 1, Deus fala bem assim, quem que é você mesmo? Tipo, ele chega e dá a impressão que ele fala exatamente isso. Quem que é você mesmo? Aí, Satanás, ele usa uma expressão que daí eles começam a ficar, não é que trocando farpa, usando de ironia um com o outro ali, sabe? Porque daí Deus fala bem assim, de onde você vem? De onde você vem? Ou seja, tipo, Deus sabia de onde que Satanás tinha vindo, que tinha vindo da terra. A impressão que dá é que ele fala bem assim, quem que é você mesmo? E daí, quando Deus pergunta para ele de onde você vem, Satanás ele usa de ironia com Deus também. Porque daí a expressão que ele usa é o seguinte, ele fala bem assim, ó, eu vim de andar e rodear pela terra. Essa expressão andar e rodear pela terra é a mesma expressão que os reis utilizavam. Porque o que acontecia? O rei, ele se vestia de plebeu, e ele andava pelo reino, e rodeava o reino, e se ajuntava, muitas vezes, nas rodinhas de fogueira de noite, para saber das fofocas do reino, para saber se os plebeus ali, se o pessoal do povo, estava armando alguma coisa contra o rei, para saber quais eram as fofocas que estavam acontecendo no reino. Então, essa expressão de andar e rodear a terra é a mesma expressão que o rei utilizava quando estava andando e rodeando o seu reino. Então, Satanás usa de ironia com Deus também. Aí, quando Deus fala bem assim, quem que é você mesmo? Satanás fala bem assim, não, eu sou aquele que estava andando e rodeando pelo meu reino lá. Aí, o que Deus faz? Aí, Deus usa de ironia com ele também. Fala bem assim, o reino é teu? Tipo, todo mundo te serve? Mas você viu meu servo Jó lá? Aí Deus usa de ironia com Satanás também. Aí Satanás não aguenta a brincadeira e já apela, né? Aí ele fala assim, mas também você cobre o cara com um monte de coisa, você dá um monte de coisa pro cara. E olha só, voltando na ideia do paganismo lá, que a gente começou nessa história. Aí Satanás fala bem assim, então tá bom, então toca na vida de Jó e vê se ele não blasfema na tua cara. Percebe o que Satanás queria? Satanás queria que Deus fizesse o mal na vida de Jó. Satanás fala assim, não, toca você na vida de Jó. Aí o que Deus responde? Deus fala assim, não, pode tocar na vida dele, só não tira a vida. E eu fico abismado porque, nesse momento, Jó era o sonho do Dexter. Não sei quem assistiu, mas Dexter é um seriado de um cara que era serial killer, né? Cara, Jó passa a ser o sonho de todo serial killer, porque Jó não consegue morrer. Jó não morre, porque Deus... Qual que foi o trato? É que Satanás vai tocar na vida de Jó, mas ele não pode matar, ele não vai morrer. Ou seja, o cara não pode morrer. Deus falou que ele não pode morrer.
E não importa o que vai acontecer, ele não vai morrer. Chega um momento que Jó olha para Deus, porque Jó não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Jó olha para Deus e fala assim, Senhor, desvia um pouquinho o olhar de mim para eu poder morrer. Melhor é o dia da minha morte do que o dia do meu nascimento. E aí, assim, o que me surpreende em tudo isso, e eu vou chegar naquele ponto de que Deus chama no cantinho para conversar, é que a Bíblia fala que não existia homem como Jó naquele tempo. Não existia homem como Jó. Cara, e sabe quem que vivia no tempo de Jó? Abraão. Deus olha para Jó e fala assim, cara, Abraão não é como Jó. Abraão não é como Jó. Não tem ninguém na terra como Jó. E aí lá no final do livro, e assim, quando Deus fala que não há ninguém como Jó, a gente está no começo da história. Aí Jó passa por toda essa dificuldade. Lá no final do livro, ele tem o verso que eu mais fico, o verso da Bíblia que mais me deixa perplexo. Porque lá no livro, no final do livro, Jó fala bem assim, depois de passar por tudo, eu te conhecia só de te ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Cara, esse cara aqui que está no final que fala esse verso, antes eu te conhecia só de te ouvir falar e agora os meus olhos te veem, ele é um cara que está bem à frente daquele cara que Deus falou bem assim, não há ninguém na terra como ele. E eu penso bem assim, cara, o que sobra para mim?